Sublimação, capítulo 6, item 12 e conclusão. Nina, pelo Espírito Charles. 12. Os Espíritos do Senhor, que são as virtudes dos céus, qual imenso exército que se movimenta ao receber as ordens do seu comando, espalham-se por toda a superfície da terra e, semelhantes às estrelas cadentes, vêm iluminar os caminhos e abrir os olhos aos cegos. O Espírito de Verdade. Allan Kardec, o Evangelho segundo o Espiritismo, prefácio. Por essa época, fora publicado em França o Código Doutrinário do Espiritismo, isto é, o Livro dos Espíritos. Vindo também para a Espanha, esse livro fora bem aceito pelas mentes lúcidas e os corações generosos. E a doutrina transcendente revelada pelos espíritos superiores a Allan Kardec contou com adeptos muito leais no país, entre estes Dom Ramiro de Montalbán e Dom Carlos de C. Foram dos mais devotados e compreensivos, pois ambos possuíam conhecimento sobre o assunto, além de conhecerem esoterismo e teosofia. Aceitaram, portanto, com alegria e entusiasmo o código de leis que o Livro dos Espíritos e começaram a observar os princípios expostos no dito livro. Entretanto, moralmente muito contundido pelos últimos acontecimentos de sua vida, Dom Ramiro decidiu voltar à França, visitar Allan Kardec, o ilustre autor do livro, e aprofundar-se nas experiências psíquicas e estudos juntos ao mestre. Assim foi que partiu para a França por tempo indeterminado, ao passo que um novo serviçal era incumbido de zelar por sua residência, que ficava fechada, e Felício acompanhava como seu novo criado de quarto. Chegando a Paris, o moço filantropo alugou uma pequena casa em bairro residencial modesto e passou a levar vida muito discreta, dedicada exclusivamente aos seus novos estudos e às experiências espíritas junto ao grupo dirigido por Allan Kardec. Cerca de 2 meses após sua chegada a Paris, Dom Ramiro começou a ver a silhueta espiritual de Nina em sua casa. A princípio, viu-a indecisamente, mas com o prosseguimento das aparições, pôde distingui-la com precisão e até reconhecê-la. Satisfação sem limites invadiu-lhe a alma. Nina vivia, o que confirmava a revelação dos espíritos. Pensava nele, pois procurava-o, apesar de não mais pertencer ao mundo terreno, e era a mesma de sempre, humilde e reservada, parecendo tímida diante dele, como sempre fora, e muito triste. Então, ele se recolhia, orava e punha-se a conversar mentalmente com sua antiga protegida. Como estás agora, minha querida? Sentes, porventura, o sofrimento causado por tua enfermidade? Sabes que não mais pertences ao mundo material e, portanto, não podes sofrer fisicamente? Sabes que teu corpo carnal desaparece na sepultura e tua alma é imortal? E por isso estás aqui e me vês, e eu te vejo e te falo, e sei que me ouves e compreende? Não te assuste, minha irmãzinha querida. Deus permitirá que seja amparada, e obterás recompensa do muito que padeceste neste mundo. Todavia, o espírito de Nina não respondia. Continuava triste, por vezes desaparecia para reaparecer em seguida. Dom Ramiro, porém, continuava a conversar mentalmente e consolava. Não penses que escrevi aquela carta despedindo-te de minha casa. Não, minha querida, eu não faria isso com quem quer que fosse, e ainda menos contigo, a quem quero tanto. És a minha irmã muito amada, e sofro profundamente com o que te aconteceu em minha ausência. Um dia, porém, o jovem titular assistia a uma experiência mediúnica de uns colaboradores de Allan Kardec, quando viu Nina deslizando pela sala onde se reuniam. Orou em seu benefício pensando: Nina sofre, ela não encontrou a paz no além. De súbito, um dos médiuns presentes começou a escrever rapidamente. Dom Ramiro viu que era Nina, que ao lado dele
lhe dava o seu pensamento para que o instrumento humano transmitisse-o a ele, Ramiro. Ela estava amparada por uma entidade instrutora e escrevia facilmente. Várias laudas de papel foram preenchidas com aquela escrita nervosa que traduz a ação do desencarnado sobre o médium. E Ramiro esperava sereno ao final da manifestação para conhecer o conteúdo da carta, que certamente seria dirigida a ele. Ao fim de 10 minutos, a mão do médium deteve-se. Nina desapareceu da vidência de seu antigo benfeitor. O médium despertou e disse: "É para vós outro, irmão Ramiro, pois entre aquele grupo homogêneo de aprendizes da grande doutrina desapareciam os títulos nobiliárquicos, para se considerarem todos iguais perante Deus, irmanados pelo amor cristão." Dom Ramiro tomou aquelas páginas, colecionou-as e depois leu a mensagem em voz alta para os companheiros também edificar. "Sim, meu bom amigo e protetor, eu sofro e não encontrei ainda a paz que o vosso coração generoso me deseja. Mas não é a recordação do meu mal físico que me faz sofrer. Confesso que não guardei essa impressão da matéria, pois sentia que precisava morrer ou desaparecer do mundo terreno, e ainda respiravam no meu corpo físico e já sabia que ia deixando o mundo onde tanto sofri, para a Deus prestar contas dos meus atos. Após o meu último suspiro no corpo físico, entrei em sonolência, adormeci e apenas percebi, como em sonho, que Dom Carlos e o bom Felício conduziam-me ao cemitério, únicos amigos que tive para me acompanharem à última morada terrena. Agradeço a Dom Carlos a despesa do meu funeral. Deus recompensá-lo-á por mais essa caridade, pois eu não poderei recompensá-lo senão com o amor e a gratidão da minha alma. Adormeci, não sei quanto tempo assim permaneci, tranquila e inconsciente, como que desmaiada. Despertei, porém, lentamente, sem saber onde me encontrava, pois eu me via cercada de brumas, como o nevoeiro do inverno. Entretanto, lembrei-me de que estivera hospitalizada, e então encaminhei-me para o hospital, onde, com tanto carinho, me trataram, e voltei ao quarto por mim mesma antes ocupado. O leito estava vazio, recomposto à espera de algum outro ocupante. Sentei-me à beira dele e pus-me a refletir. Para onde iria eu agora, se continuava viva, se não morrera, e não me indicava o que deveria tentar a meu favor? A aflição sentida na terra com a minha miséria continuava neste outro mundo e que eu não compreendia. E nesse estado de indecisão, todo o panorama de minha infeliz vida desenrolou-se à minha frente, e eu assistia ao desfile dos meus atos como se fosse um drama teatral que se encontrasse arquivado dentro de mim mesma. A vergonha do que foi a minha vida, os deslizes que pratiquei, o opróbrio de me ter de vender a quem melhor pagasse para poder viver, esmagaram a minha alma, pois vós sabeis, meu amado amigo, que nunca me adaptei de boamente à triste vida que levei. Envergonho-me diante de mim mesma, diante de vós, a quem amo e respeito, diante de Deus, a quem devo prestar contas, pois hoje reflito que, com diminuta parcela de esforço, eu poderia antes ter usado o trabalho honesto como recurso para viver, em vez de me entregar à vida fácil, da boemia, arrastada pelas minhas próprias fraquezas, pelo que não soube evitar as más companhias. A tristeza, porém, galgou o ápice da desolação em minha alma quando me vi perambulando pelas ruas de Madrid, faminta e doente, enregelada de frio, sem pouso nem um teto, que me abrigasse da chuva ou da geada, enxotada por todos como cães de rua talvez não fossem. Vossa lembrança apareceu-me então, qual consolo supremo, mas de pouca duração. E então indaguei, reportando-me a Deus em pensamento. Por que, Senhor, meu Deus,
Vós que sois pais de misericórdia infinita, permitistes que eu sofresse tanto, sem de nada ser culpada? Porque eu fui infeliz desde a infância, sem lar, sem amigos, sem proteção, atirada ao mal do mundo como trapo desprezível, passando de mão em mão, e de cada uma saindo mais ferida e aviltada? Porque o destino foi tão cruel para mim, jogando-me no mundo em plena adolescência para me finar na vida pública qual animal desabrigado? Porventura vós não sois também meu pai? Por que tão tarde logrei o amparo de um coração generoso, o qual nada pôde fazer de consistente para mim, porque eu já me encontrava condenada pelo passado e com o futuro para sempre comprometido? Sentada ali no mesmo leito em que meu pobre corpo silenciara para sempre, vendo à minha frente extraída de mim mesma a vida dolorosa que levei desde o berço, desfiz-me em lágrimas desesperadoras. E se não blasfemei, meu caro senhor Dom Ramiro, foi porque vós me haveis ensinado a respeitar e bendizer o nome de Deus, mesmo quando a desgraça me atingisse. Mas subitamente vi-me envolvida por uma faixa de luz argêntea. Minhas lágrimas cessaram como por encanto. Não sei se me assustei ou se a percepção da presença de amigos para mim invisíveis reanimou-me. Pressenti que algo extraordinário realizava-se em meu benefício, e o terror do abandono e da solidão, que tanto me martirizara durante a vida, desfazia-se enquanto a aurora de confiança despontava em meu ser. Fui arrebatada do quarto do hospital suavemente, pairando no ar como se for uma pluma e cercada de um plano azul luminoso, como se gravitasse sobre campo extenso. Lá embaixo, eu entrevi a cidade entre brumas, silhueta como desenhada em tintas frágeis. Uma voz afetuosa fez-se ouvir, atemorizando-me mais do que me confortando, e compreendi que ela se dirigia a mim e me dizia: invocas o santo nome de Deus, minha filha, por entre interrogações aflitivas sobre a razão dos teus infortúnios. Tuas indagações foram levadas em conta e aqui estou incumbido de satisfazê-las. Porque não possuías lar, nem amigos, nem mesmo a honra pessoal, pois eras pobre criatura desacreditada até perante o próprio conceito? Pois tu mesma responderás tuas indagações, e estas respostas estão arquivadas no recesso de ti mesma, do teu ser espiritual. Aturdi-me, não compreendendo o que ouvia. Estranha vertigem envolveu-me em seguida. Meu cérebro confundiu-se agitado. Fui abalada por emoções dolorosas, estranhas, e em dado momento vi o meu sepultamento pobre acompanhado por Dom Carlos e Felício. Voltei então à vida que acabara de deixar, mas em sentido contrário, isto é, revivi o meu drama de trás para diante, da morte ao nascimento. Revivi e sofri novamente todos os lances que já vivera, até que cheguei ao ponto em que era recém-nascida e sugava o seio de minha mãe, envolta em faixas de lã. Mas não parei aí. Terrível escuridão envolveu-me em seguida. Eu atingira no regresso de minha memória espiritual uma existência anterior à que acabava de deixar. Vi-me no fundo das águas, afogando-me, debatendo-me à procura de hipotético salvamento, contundida, mutilada, desesperada e aterrorizada pelo que acabara de praticar, pois senti que me suicidara, atirando-me ao mar para não sofrer o opróbrio de me tornar mãe solteira. Eu ia ser mãe e não tolerava a ideia desse filho que me desonrava. Novo drama desfilou então à minha frente, eu mesma contando a mim própria o que fora esse drama. Vi-me filha de um nobre fidalgo, cercada de respeito, atenções e conforto. Mas fui má filha para os meus pais,
não os amava devidamente, não os respeitava. Atraiçoei e menti, e quantos me amavam, enxovalhei o bom nome que usava com o desrespeito a mim própria, dando-me voluntariamente a desonra pessoal, movida por paixões inferiores, que eu poderia ter dominado, mas as quais preferia acalentar. Vós érais, então, o meu irmão mais velho, um segundo pai, a quem eu devia respeito e a quem muito amava, e chamava-me então Angélica. Mas também os vossos conselhos desprezei, apesar do muito que vos queria, sem me aproveitar do ensejo de salvação que o céu me permitia por meio de vossa pessoa, que me amava e tentava encaminhar-me para o bem. Perdi-me, portanto, desgracei-me voluntariamente, quando poderia ter sido boa e feliz, pois tivera a oportunidade para tanto. Os remorsos dos desatinos que cometi fizeram-me rogar a Deus a punição que me era justa. Voltei, então, a tomar o corpo carnal, de modo a expiar meus erros e completar o tempo de existência que me faltava viver quando preferi o suicídio. E renasci como filha infeliz de um pobre saltimbanco, que morreu cedo e me deixou desamparada, entregue ao mundo. Fui Eponina Vidigal, e o que sofri vós sabeis, senhor Dom Ramiro. Era o resgate e a punição para aquela Angélica, filha de nobres, que não soube honrar a seus pais, que ultrajou o próprio lar com seu proceder desonesto e voltou à terra só e desamparada, desonrada e ultrajada, a fim de aprender o respeito devido à família, a significação de possuir um lar e, acima de tudo, que o suicídio é um crime que retarda de séculos o equilíbrio mental e vibratório daquele que o pratica. Perdoai-me, senhor Dom Ramiro. Perdoai-me, meu amado irmão. Dom Ramiro leu em lágrimas a mensagem obtida, enquanto os companheiros de reunião comentavam o valor dela e exclamavam: Eu sabia que Nina Vidigal fora minha irmã em uma passada viva e se chamava Angélica. O amor celeste que lhe consagrei, a estranha piedade que ela me inspirou, não poderiam ter outra causa. Porém, um dos assistentes, inconformado com o fenômeno ali observado, levantou uma dúvida e a expôs aos circunstantes. Como Nina, sendo espírito sofredor, recém-desencarnado, pois havia apenas meio ano que se libertara do peso carnal, mal sabendo durante a vida ler e escrever, agora poderia ditar uma comunicação de tão alto valor corretamente escrita? Voltou o médium a concentrar-se como se pedisse esclarecimento aos amigos invisíveis ali presentes. E logo sua mão, por estes acionada, escreveu nervosamente. Nos refolhos do ser espiritual da irmã comunicante residem os conhecimentos intelectuais por ela adquiridos através de suas existências anteriores e na própria erraticidade. Durante a última encarnação, que foi expiatória, esses conhecimentos ficaram comprimidos na sua consciência profunda. Uma vez liberta do cárcere carnal, eles brilharam novamente, iluminando-lhe a mentalidade. Acresce as circunstâncias de que a comunicante não está só. Tutelares invisíveis assistem-na e ajudaram nesse desabafo de que sua alma necessitava, além do que era preciso que também ela desse o seu testemunho de sobrevivência nesta hora em que se esboça nova aurora de conhecimentos espirituais nos horizontes da vida humana. A sessão foi encerrada e Dom Ramiro voltou a casa, meditativo e confortado por boas impressões. Conclusão. Dom Ramiro de Montalbán demorou-se 1 ano em França. Durante esse tempo, aprofundou-se nos estudos espíritas, praticou experiências, acompanhou os demais adeptos de Allan Kardec nas observações e investigações necessárias ao progresso da causa e ao bem de todos. Nunca mais, porém, viu ou pressentiu a presença do espírito Nina.
Tivera, no entanto, notícias por meio do exercício mediúnico de um dos seus companheiros de labores espíritas de que aquele amado espírito encontrava-se em estágio de aprendizagem na vida espiritual, e não convinha perturbá-lo com chamamentos ao plano material, mas que o mesmo era um tanto impaciente e rebelde, precisava ainda de reencarnações futuras, a fim de se educar devidamente, equilibrando-se na boa marcha para Deus. Que seus débitos passados, desde a época medieval, eram graves e que de muitas forças morais carecia para repará-los todos. Que seus guias espirituais não aconselhavam uma reencarnação imediata, pois Nina necessitava instruir-se nos assuntos referentes à lei de Deus e à lei da vida, reeducar-se, preparar-se para vencer a si mesma, visto que duros testemunhos deveria apresentar aos códigos divinos, mas que ela amava a terra e ansiava por uma encarnação que a fizesse olvidar o tenebroso passado que acabara de viver e sofrer, e que orassem por ela, pois era realmente necessitada. No fim de um ano, retornou ele à Espanha e retomou os próprios afazeres. Agora, porém, melhor iluminado pelas instruções dos espíritos que estabeleceram a doutrina por intermédio de Allan Kardec, soube desenvolver com mais segurança e eficiência os serviços da Associação Beneficente. Nunca mais hospedou necessitados em sua residência, mas doou à associação um pequeno solar de sua propriedade, o qual foi transformado em abrigo para os desvalidos, que, como Nina, não possuíam proteção de quem quer que fosse. Entretanto, reparou seu antigo palácio e o pôs em boas condições de ser habitado. Dedicou-se à música e às experiências espíritas, além dos serviços da sua associação, ao passo que exercia a medicina gratuitamente apenas para os pobres. Por esse tempo, Dom Carlos havia criado um abrigo maternal para órfãos, e Dom Ramiro encontrou ali campo vasto para expandir os afetos do coração que tumultuavam em seu ser. Tratar com crianças, ensiná-la a falar, guiar seus primeiros passos na vida, educá-las, alfabetizá-las, admirá-las era alegria sublime para o seu coração. Dom Carlos havia adotado como filho um órfãozinho de 1 mês, cuja mãe era judia e cujo pai, fidalgo, a ambos abandonara na desonra e na miséria. A pobre jovem, porém, morrera no hospital, e a criança ficaria ao mais completo abandono se o generoso coração desse médico fidalgo não a adotasse. Deu-lhe seu próprio nome e seu título de visconde, muito embora não possuísse haveres com que dotá-lo. O menino recebeu o nome de Carlos, como seu pai adotivo, e foi criado na residência da família, isto é, pela mãe e a irmã de Dom Carlos, que viviam em Madrid com ele. Essa criança encheu também o coração de Dom Ramiro, que se dedicou a ela com o entusiasmo de um segundo pai, comprometendo-se junto ao amigo sem fortuna a prover a sua educação. E pela primeira vez, desde que se desfizera seu noivado com a bela Constância, Dom Ramiro pensou em casar-se. Mas casar-se? Como se não havia perspectiva em sua vida para o importante evento? Em Constância ele não mais pensou, esquecera-a. No entanto, soubera por amigos comuns que a jovem despedira Rosária e Maria e seu filho para Portugal, desgostosa com os desrespeitosos acontecimentos ocorridos entre estes e Dom Ramiro, e não mais pensava em reavê-los para sua casa, não obstante continuasse a prover de recursos aquela que a embalara nos braços. O moço filantropo, então, desejando casar-se, mas não possuindo noiva, prosseguiu na sua campanha benemerente, esperando que o futuro se pronunciasse a seu respeito. E 6 anos passaram-se. Dom Ramiro contava agora 34 anos, mas continuava solteiro. Durante esse espaço de tempo, suas faculdades mediúnicas se haviam positivado, e ele podia ver e conversar facilmente com os habitantes do mundo espiritual,
que por meio da escrita automática, quer pela audição e pela mente, como frequentemente sucede aos médiuns bastante desenvolvidos e responsáveis. Por isso mesmo, uma noite em que relia suas obras espíritas prediletas, na tranquilidade do seu gabinete de trabalho, viu o espírito de Nina aproximar-se sutilmente, apoiando-se à sua escrivaninha. Compreendeu que ela continuava a respeitá-lo como antes, pois sua atitude discreta era a mesma do tempo de vida terrena. Sentindo as vibrações afetuosas que dela se irradiavam, saudou-a comovido. Deus te abençoe, minha querida filha espiritual. Desejas falar-me? És feliz? Sofres porventura? Que poderei fazer por ti? Estou às tuas ordens. Fala, eu te atenderei naquilo que Deus permitir. Ela respondeu, falando a linguagem dos espíritos para o seu médium. Desejo agradecer o que fizeste por mim. Não vos esqueci, e também dizer que vos amo profundamente. Sempre vos amei. Eu sei, querida Nina, há muito tempo que eu sabia que amava assim, e te agradeço. Fui vossa irmã em mais de uma existência, quase uma filha. Nossas almas estão poderosamente ligadas por elos afetivos desde séculos, e essa certeza consola e rejubila minha pobre alma. Eu sabia também disso, minha querida, e alegria imensa penetrou também a minha alma. Não quero, não posso separar-me de vós. Quando me separo, como ainda ontem, torno-me desgraçada. Dom Ramiro tinha os olhos rasos de lágrima quando respondeu. É preciso ser forte, minha irmã, confiar em Deus para enfrentarmos e vencermos o martírio de uma separação pelo renascimento punitivo. É por isso que venho pedir-vos um favor, já que me amais. Pede-o, minha filha. Eu amo Constância também. Dom Ramiro sobressaltou-se penosamente, mas esperou. E estou igualmente ligada a ela pelos laços do passado. Ela vos ama desde séculos, sempre desejou ser vossa esposa, mas até hoje não conseguiu realizar esse caro sonho do seu coração. O conde silenciou, meio constrangido, e Nina prosseguiu. Fui involuntariamente a causa de vossa atual desavença, mas desejaria agora reparar um mal-entendido entre ela e vós. Rogo-vos, meu amado irmão, escrevei a Constância propondo-lhe reconciliação. Ela vos espera há muitos anos. Oh, mas isso não será um tanto penoso para mim? Constância não é lembrada com saudade pelo meu coração. O convívio ressuscitará o amor que está ofendido e atormentado, mas não esquecido. Casai-vos com ela. Eu tenho necessidade de retornar à terra e quisera ser vossa filha, pois no passado tenho sido quase uma filha para vós. Só assim lograrei felicidade. Não sei ser sensata nem feliz apartada de vós. O coração de Dom Ramiro vibrou de violenta emoção. As lágrimas correram livremente por suas faces, e ele respondeu. Ó Nina, minha filha, ter-te junto de mim, sem que ninguém me acuse por isso, apertar-te em meus braços como pai, pois sempre te quis paternalmente, ensinar-te a falar desde pequenina, guiar os teus primeiros passos, prover tudo de que necessitares, para que nada te falte, compensar-te do martírio que padeceste ainda ontem, como Nina, dar-te um novo corpo para que progridas para Deus sob meu cuidado, dar-te o meu nome para que sejas respeitada como eu próprio o tenho sido. Ó sim, minha amada, é o supremo desejo, a suprema felicidade do meu coração. Mas dize, minha querida, resolves isso de ti mesma, ou possuis o beneplácito das leis de Deus para esse importante acontecimento? Meus conselheiros aprovaram essa minha petição, apelando antes para o conselho maior que os inspira. Disseram
que será uma recompensa ao muito que padeci agora, com paciência e humildade, pois, vivendo como Nina Vidigal, nunca me revoltei ou me queixei. Será ensejo novo que a lei de Deus me concederá para progredir. Um prêmio, pois se eu for obediente à direção moral que como um pai me derdes, terei dado grande passo para a minha redenção espiritual. Dom Ramiro chorava enquanto ela continuava. Eles disseram ainda que vós devereis usar de rigor e energia na minha educação, pois trago comigo inclinações bastardas de outros tempos, as quais terão de ser corrigidas. Preciso de disciplinas severas, a par do amor e da educação evangélica, para não sucumbir ao erro novamente. Como usarei de rigores contigo, minha filha, se és sofredora e eu desejo compensar-te do passado doloroso que acabas de viver? Sois crente sincero em Deus. Recebereis inspiração para este serviço, que não será fácil. Os pais não devem ser demasiadamente complacentes com os desejos arbitrários dos filhos. Ademais, eu vos amo muito. Uma severidade vossa para comigo valerá por uma proteção que eu receberei e agradecerei. Aceitais, Senhor Dom Ramiro. Como resistir a um acontecimento que seria para mim a maior felicidade de minha vida? Ser teu pai? Oh, sinto em meu coração que já o sou. Então, escreverei a Constância. Eu vos ajudarei. Meio enleado por ter de escrever a antiga noiva, trêmulo, nervoso, julgando sonhar, mas em verdade sofrendo uma forte pressão mental de Nina, um transe mediúnico, por assim dizer, Dom Ramiro escreveu a seguinte carta. Minha querida Constância, é tempo, segundo creio, de desfazermos o teu mal-entendido a meu respeito, que se alonga por 7 anos. Peço-te que me autorizes a visitar-te a fim de refazermos o nosso compromisso e tratar do futuro. Espero a tua resposta. Teu Ramiro. Uma vez escrita a carta, o moço filantropo não mais sentiu a presença do espírito, que tão significativamente o acionava. Guardou a carta em uma gaveta de sua secretária e procurou não mais pensar nela. O suor inundava-lhe a fonte e ele tremia de emoção. Compreendeu que acabara de experimentar um transe pronunciado positivo. Orou a Deus, rogou por Nina e por si mesmo. O santo sentimento do amor espiritual sem limites inundava-lhe o ser, quase fazendo-o sofrer, pois no estado de encarnação a verdade é que o espírito não tem forças para suportar esse sentimento sublime e se exalta e sofre. Retirou-se do gabinete, abriu as janelas da sua sala predileta para que as brisas da noite o reanimassem, e tentou dedilhar ao piano uma das suas peças preferidas, mas não pôde. Sentia-se demasiadamente emocionado para traduzir com acerto o pensamento musical daqueles mestres da boa música, e passou a noite insone, sentindo por vezes os olhos umedecidos de lágrimas. O fato de escrever tão humildemente a Constância, que o ferira tanto, contrariava-o. Que diria ela? E se ela o repelisse? Quem sabe se Nina, que não era entidade bastante evoluída, se enganara e Constância realmente não mais o aceitaria? Voltou ao gabinete, pensando em corrigir certas expressões da carta, como, por exemplo, minha querida Constância e teu Ramiro. Todavia sentiu-se desencorajado de alterar o pensamento fornecido por um ser de além-túmulo. No dia seguinte, já no hospital, procurou Carlos e narrou o acontecimento. O amigo ficou pensativo, raciocinou e respondeu. Não duvido desse interessante fenômeno, pois a intervenção dos espíritos desencarnados em nossa vida diária está positivamente demonstrada e é maior do que supomos. Considero mesmo consoladora, belíssima a comunicação de Nina e muita lógica. Tens todas as condições para te tornares seu pai. É uma revelação para nós que iniciamos a caminhada nos assuntos transcendentais.
Além de tudo, tu desejas com efeito contrair matrimônio. Por que não escolher Constância para a esposa, se sabemos que ela te ama e tem permanecido fiel a teu amor, esperando-te solteira por tanto tempo? Sou de opinião que envies a carta. E se Nina realmente voltar à terra como tua filha e dela, louvado seja Deus que nos permitiu contemplar essa maravilha do céu. Um conselho, porém, atrevo-me a dar-te. Jamais reveles a Constância esse acontecimento. Ela não se acha preparada para suportá-lo. Dom Ramiro meditou ainda alguns dias. Pesou as circunstâncias, refletiu nas conveniências e inconveniências do matrimônio com a antiga noiva, rogou a inspiração do alto, compreendeu que o assunto seria da decisão do seu livre-arbítrio e não imposição de um ser espiritual, e finalmente passou a carta para o seu papel timbrado. Assumiu a responsabilidade do ato que praticava e enviou a missiva à Constância por um correio especial, acompanhada de um braçado de rosas. A jovem condessa recebeu e leu aquela carta com as faces inundadas de lágrimas e o coração palpitante de alegria. Ela amava realmente o antigo noivo e muito se arrependera da incompreensão que para com ele tivera. À tarde respondeu a carta por intermédio de sua dama de companhia, agradecendo as rosas e convidando o conde a jantar com ela no dia seguinte. Entenderam-se facilmente, e o velho idílio foi renovado, porventura, com maior fervor. 2 meses depois, Dom Ramiro de Montalbán casava-se com ela, sob as bênçãos e as alegrias da família e dos amigos, e depois de certa permanência na formosa quinta de Constância, nos arredores de Lisboa, regressaram a Madrid, passando a residir no velho e sugestivo palácio de Montalbán, nosso conhecido. Alguns meses depois, a bela Constância de Vilares, agora senhora de Montalbán, dava à luz a uma linda menina, que encheu de alegrias o coração dos pais, fortalecendo para sempre os elos de amor que desde épocas seculares ligavam aqueles dois corações. Dom Ramiro chorou ao apertar nos braços aquele intizinho frágil, concedido por Deus à sua proteção paternal, e entre beijos e carícias àquela filha querida, cujo espírito ele bem sabia quem era, orou mentalmente. Meu Deus, Senhor e Pai, prometo fazer o máximo de esforços para encaminhar esta alma bem amada ao teu reino de luz. Hei de amá-la como há milênios a tenho amado. Senhor, e com a minha proteção e a tua misericórdia, quero recompensá-la do muito que sofreu e chorou sob minhas vistas, ainda ontem, sem que eu pudesse socorrê-la. Ajuda-me, Senhor, a educá-la, enobrecendo-a para o reinado do teu amor. Dom Ramiro de Montalbán foi pai devotado e fiel, cumpriu a palavra empenhada com o Cristo Supremo e ainda hoje, mais de um século após aquele dia auspicioso, guia os passos da filha na sua ascensão espiritual para Deus. Quanto à Constância, que um dia negou a própria mão para que a bailarina Nina Vidigal a beijasse respeitosamente e que não consentiu em sentar-se à mesa em que a mesma infeliz Nina fora convidada a sentar-se, teve de embalá-la nos braços como filha e alimentá-la com o próprio sangue do seu seio. Assim é a reencarnação. Leitor, ensejo bendito previsto na lei de Deus para os trabalhos de reconciliação, progresso e aperfeiçoamento do espírito. Ó espíritas, compreendei o grande papel da humanidade. Compreendei que, quando produzis um corpo, a alma que nele encarna vem do espaço para progredir. Inteirar-vos nos vossos deveres e ponde vós todo o vosso amor em aproximar de Deus essa alma. Tal a missão que vos está confiada e cuja recompensa recebereis se fielmente a cumprirdes. Santo Agostinho.